A versão mais recente do HDMI é a versão 2.1a. E um dos diferenciais é rodar uma resolução 4K a uma taxa de atualização de 120 Hz. E aí, Todd, então é só comprar um cabo ali que está escrito HDMI 2.1 que eu tô garantido? A organização HDMI ela mudou as regras e hoje só tá escrito lá 2.1 significa quase nada. Ah, Todd, se eu fizer um upgrade no meu cabo, eu tenho um cabo velho aqui, eu vou trocar ele por um cabo novo desse HDMI 2.1. E aí, vai melhorar a qualidade da minha imagem e as cores vão ficar mais bonitas? Também não. A categoria do cabo não tem nada a ver com a qualidade da imagem, mas importa sim se você quiser alcançar aqueles 4K a 120 Hz. E se eu usar um adaptador no meu cabo HDMI como esse daqui, eu vou perder desempenho? Não necessariamente, mas depende do adaptador. Quer esclarecer todas as suas dúvidas sobre o cabo HDMI? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Então bora lá. O cabo HDMI ele carrega um sinal digital. Então, quanto maior a resolução e maior a taxa de quadros, mais bytes por segundo ele precisa passar ali pelo cabo. Então, se é isso que você procura, os 4K 120 Hz ali, você precisa olhar para a velocidade do cabo. Olha essa tabela aqui. A versão 1.4 do HDMI foi onde que ele se popularizou mais, né? Essa versão aqui tinha uma banda de 10,2 gigabits por segundo e dava lá para passar Full HD a 144 Hz. Aí veio a versão 2.0 que já passava 18 gigabits, dava para tocar lá 4K 60 Hz. E a última versão agora que dá para passar 48 gigabits por segundo e dá para rodar lá 4K a 144 Hz. Qual que é o problema aqui? Até o HDMI 2.0, falar que é um cabo HDMI 2.0 significava que ele deveria passar 18 gigabits por segundo. Agora com a mudança que o HDMI.org fez, falar que um cabo é HDMI 2.1 não significa necessariamente que ele aguenta passar de 48 gigabits por segundo. Porque o que acontece? Toda a especificação do HDMI 2.0, ela integra, né, ela faz parte do HDMI 2.1. Então eles resolveram chamar tudo isso de HDMI 2.1. Então você pode começar a encontrar cabos por aí escrito que é HDMI 2.1 e não dá conta de passar os 48 gigabits por segundo. O jeito agora é olhar a especificação técnica do cabo quando você for comprar. Se tiver escrito 48 gigabits por segundo ou se tiver escrito Ultra High Speed, aí sim é um cabo que dá conta ali de passar 4K a 144 Hz ou Full HD a 240 Hz, etc. Um parênteses aqui é a questão de certificação do cabo. Porque o que acontece? Pode ter vários fabricantes por aí que eles seguem a especificação, fabricam um cabo que dá conta de passar os 48 gigabits por segundo, mas eles podem não aderir ao programa de certificação. Por quê? Porque precisa pagar para colocar esse selinho aqui no seu produto. Mas se você quer minimizar o risco ali na hora de comprar um cabo, procura por esse adesivo aqui, esse certificado aqui, tá? Esse certificado é o oficial aqui do HDMI.org e tem que estar escrito lá, Ultra High Speed. Um detalhe que você pode querer prestar atenção é no tipo de material que foi usado na construção do cabo. Para quem já assistiu esse vídeo aqui, que eu fiz a comparação ali de todas as categorias de cabo de rede, já sabe do que eu estou falando. O ideal é um cabo com os filamentos ali 100% de cobre e a grossura de cada fiozinho ali dentro segue uma medida chamada AWG, American Wire Gauge. Só que era do contrário, quanto maior essa medida, mais fino é o cabo e quanto menor essa medida, mais grosso é o cabo. O HDMI varia ali entre 32, 34 até uns 22, 24 ali. Então dá uma conferida lá, quanto menor esse número, melhor. Olha o exemplo aqui para ficar mais fácil. Esse daqui é um cabo da ELG, aqui já fala cabo HDMI versão 2.1, mas você já sabe que só olhar isso não é suficiente. Então olha a especificação técnica. Aqui ó, ele está deixando explícito que suporta 4K 120 Hz e está escrito aqui Ultra High Speed 48 gigabits por segundo. Aqui fala que é um cabo 100% feito de cobre e aqui tem a medida dos filamentos, ó, 28 AWG. Então a especificação técnica desse cabo aqui já está ok. Um outro ponto importante, se você está preocupado com desempenho, é isso daqui, ó, é a medida do cabo. Se você for usar um cabo convencional, esses aqui feito de cobre, para ligar ali o seu PC no monitor, ou seu notebook no monitor, ou seu PlayStation 5 ali na TV e tal, procura comprar um cabo de 2 ou no máximo 3 metros. Quanto maior o comprimento do cabo, mais o sinal se degrada ali e também maior as chances de interferência. Ah, mas Todd, eu preciso levar meu cabo para 10, 15 metros ou até mais, como é que eu faço? Dá para falar isso sim com alguns adaptadores, mas eu vou falar isso mais no final do vídeo. Para quem quer desempenho, a regra é nada de adaptador e cabos curtos.
Ah, Todd, e se eu trocar o meu cabo HDMI 1.4 por esse novo aí, HDMI 2.1? Vai melhorar a imagem? Eu vou enxergar mais nítido ali, as cores vão ficar mais vivas e tal? Não, não vai acontecer isso. Se você tiver um cabo adequado para o que você está usando agora, por exemplo, né, o HDMI 1.4, se você estiver usando ele a 4K só a 30 Hz, não vai ter diferença nenhuma. O que pode acontecer é o seguinte, você está usando um cabo desse para tentar rodar alguma coisa ali a 4K 60 Hz, e aí sim você ter artefatos ali na tela, né? Aí nesse caso sim, se o cabo não for adequado para o que você está usando, aí você pode ter uma imagem pixelada, ou a tela pode ficar intermitente, né? Ficando preto ali, cortando o sinal, ou às vezes o som pode falhar. Então aí não é que um cabo HDMI 2.1 melhorou a qualidade. Não, é porque o cabo que você já estava usando já estava inadequado. Então o cabo por si só não faz milagre, ele não vai aumentar a resolução, ele não vai aumentar a FPS, não vai fazer nada disso. Mas como já está bem mais acessível, né, a gente acha esses cabos ultra high speed aí por menos de R$100, cabo de qualidade. Então, se for comprar um cabo novo hoje, já aproveita e compra um cabo desses para suprir todas as suas possíveis necessidades ali. Beleza, agora vamos falar de adaptador e, pelo amor de Deus, isso aqui é campeão de dúvida no canal. E realmente esse assunto de adaptador não é simples. Eu vou deixar um link na descrição, que é do fórum do Linus Tech Tips. Lá eles fizeram um post lá bem detalhado sobre adaptadores. E essa parte do vídeo eu tirei muita informação de lá. Vou tirar o básico da frente. Esse daqui ele é um conector HDMI padrão. Esse daqui é um conector mini HDMI. E esse daqui é um conector micro HDMI. Olha aqui essa GoPro, por exemplo. Tá vendo esse conector pequenininho aqui? Ele é menor do que um conector mini USB, mas é um conector HDMI. Nessa câmera aqui também, ó, tem uma porta HDMI, só que olha o tamanho do conector. Esse daqui é um mini HDMI. Quando a gente usa um adaptador ou um cabo que já vem convertido assim, só o tamanho do conector, né, de padrão para mini ou para micro, não tem diferença nenhuma no desempenho. Começa a ficar complicado quando os conectores são diferentes. Deixa eu fazer algumas analogias aqui para ficar mais fácil de entender. HDMI tem uma ponta que transmite os dados, né? Então, por exemplo, essa placa de vídeo aqui, com essa porta HDMI, e do outro lado do cabo tem alguma coisa que recebe os dados, como por exemplo esse monitor aqui. Aí faz de conta que HDMI é uma linguagem, né? Como se fosse português, inglês, japonês. No monitor, essa porta HDMI só escuta, só entende HDMI. E essa porta VGA, ela só escuta, só entende sinal VGA. Já essa porta HDMI aqui da placa de vídeo, pode sair do seu notebook e tal. Essa porta HDMI aqui, ela é bilíngue, né? Ela fala a linguagem HDMI e ela também fala a linguagem DVI. E vice-versa. Então se eu pegar um adaptador simples desse aqui, esse aqui especificamente é um adaptador DVI Dual Link para HDMI. Se eu usar esse adaptador aqui e conectar nessa porta também DVI Dual Link e ligar um cabo HDMI aqui e esse cabo ligar no monitor, por exemplo, a placa de vídeo vai detectar que através da porta DVI tem um adaptador conectado via HDMI no monitor. Então essa porta vai começar a falar ali na linguagem HDMI. Ou seja, o sinal já está saindo nativo daqui da placa de vídeo pro monitor, sem precisar ser traduzido. Isso daqui é a definição de adaptador passivo. O adaptador em si não está traduzindo nada. O sinal que sai daqui já é HDMI. E esse adaptador simplesmente está rearranjando os fios ali para conseguir fisicamente encaixar aqui na porta. Um adaptador de DVI, de uma saída DVI Dual Link para HDMI, dá para conectar um monitor Full HD até 144 Hz ou 4K até 30 Hz. Aí detalhe, hein? Com um adaptador desse jeito aqui, saindo de uma fonte DVI para HDMI, ele transmite sinal de áudio. Ué, Todd, mas DVI não tem sinal de áudio? Pois é, lembra que eu falei desse jeito aqui, essa porta DVI está transmitindo o sinal HDMI, por isso que ele carrega áudio. Eu estou repetindo aqui DVI Dual Link porque existe a versão do DVI que é Single Link. Ele tem menos pinos aqui e a conexão dele é mais lenta. Por exemplo, ele só conseguiria passar uma imagem Full HD até 60 Hz. Aí se for o contrário, eu ligar um cabo HDMI na placa de vídeo e na outra ponta eu colocar um adaptador de HDMI para DVI e ligar essa ponta aqui no monitor,
que vai acontecer? A placa de vídeo nessa porta HDMI, ele vai começar a emitir sinal DVI, ele vai começar a falar em DVI. Aí de novo, esse adaptador não está traduzindo o sinal, ele já sai o sinal DVI nativo daqui. Só que dessa forma aqui, essa conexão DVI ela fica limitada a DVI Single Link, ou seja, no máximo Full HD a 60 Hz. Aí dessa forma aqui, essa conexão não carrega áudio. Ué, Todd, mas HDMI tem áudio? Não, lembra, dessa forma aqui, essa porta HDMI está emitindo o sinal DVI, por isso que não tem áudio. Já começa a bugar a cabeça, né? Mas vamos lá, tem mais. HDMI e VGA, como é que funciona? Uma porta HDMI, ela não consegue conversar ali na linguagem do VGA. E o contrário é a mesma coisa. Uma saída VGA, ela não consegue emitir sinal HDMI. Essa é a definição de adaptador ativo. Quando é papel do adaptador, né, fazer essa tradução, né, do sinal de um sinal para outro, esse tipo de adaptador chama adaptador ativo. Não importa se ele tem alguma fonte de alimentação. Tem alguns adaptadores desses que precisam de, né, ter um cabo USB que você conecta aqui para fornecer mais energia. Não é isso que define um cabo ativo, tá? Não é a questão de precisar de uma fonte de energia extra. É se ele traduz o sinal ou não. Se ele só serve para rearranjar os fios ali dentro e não traduz o sinal, ele é um adaptador passivo. Se ele tem um chip aqui dentro que traduz um sinal para outro, ele é um adaptador ativo. E esse tipo de adaptador, ele não é bidirecional. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou usando um adaptador de uma saída de vídeo HDMI para um monitor VGA, é um adaptador. E se for uma saída de vídeo VGA para ligar no monitor com uma porta HDMI, é outro adaptador. Olha o que eu estou falando aqui. Esse adaptador aqui, ele é de uma saída de vídeo VGA, né, de um notebook ou de um computador com uma saída de vídeo VGA para um monitor com uma entrada HDMI. Olha, o vendedor deixou até uma observação aqui. Esse é um cabo adaptador de conversor de vídeo VGA para HDMI. Somente uma maneira de transferência de VGA para HDMI. A porta VGA conectada à entrada de sinal e HDMI conectada à porta da tela. Esse adaptador aqui, apesar de ser muito parecido, ele é para uma saída de vídeo HDMI, né, como se fosse uma placa de vídeo ou um notebook ali, para um monitor que tem uma porta VGA. Esse vendedor também deixou descrito ali certinho isso que eu acabei de falar. Então não se confunde na hora de comprar esse adaptador. O conector VGA, o máximo de desempenho dele é uma resolução Full HD rodando a 60 Hz. Então conectando qualquer ponto numa porta VGA lá, esse é o máximo de desempenho que você vai ter. Aí vamos lá. HDMI e DisplayPort. Como é que funciona? Nesse caso aqui também, o adaptador ele não é bidirecional, cada caso é um caso. Uma saída HDMI, ela não consegue emitir sinal DisplayPort, ou seja, a gente vai precisar de um adaptador ativo. E eu já vou adiantar que um adaptador de uma saída HDMI para uma entrada de um monitor DisplayPort não compensa, é caro pra cacete e não tem nenhum ganho. Olha esse exemplo aqui, e esse preço não tá errado não, tá? R$ 526 para um adaptador ali de HDMI para DisplayPort. E se você ver aqui na especificação, ó, ele só aguenta 4K 30 Hz ou Full HD a 60 Hz. Existe adaptador que passa ali 4K 60 Hz ou Full HD a 120 Hz? Existe, mas é a mesma faixa de preço ali. E de novo, não compensa. Se você consegue usar nativamente ali o cabo HDMI, usa o HDMI. Eu já vi perguntando no canal do tipo, o meu PlayStation ele roda a 120 Hz, ele tem uma porta HDMI, e o meu monitor ele roda a 144 Hz. Se eu pegar um adaptador de HDMI para DisplayPort, ele vai começar a rodar a 144 Hz? Não, de jeito nenhum. O máximo que um adaptador desse consegue fazer é preservar o desempenho nativo ali do computador, da placa de vídeo e tal. Às vezes ele atrapalha, ele diminui o desempenho e nunca que ele vai aumentar o desempenho ali só por conta do adaptador. Todd, mas meu notebook só tem uma saída HDMI e o meu monitor só tem uma entrada DisplayPort. O preço de um adaptador desse daí dá quase para comprar um monitor desse daqui, que é um de 24 polegadas da LG, painel IPS, resolução Full HD. E tem uma porta HDMI aqui. Se você tá numa situação dessa, amigo, se bobear, mais fácil você comprar outro monitor. Agora, se for do contrário, se eu quiser conectar um cabo DisplayPort numa saída de vídeo e a outra ponta conectar num monitor HDMI, aí já é diferente, porque o conector DisplayPort ele é trilingue.
ele consegue mandar sinal DisplayPort, ele consegue mandar sinal HDMI e também sinal DVI. Só que ele tem dois tipos de adaptadores. O adaptador passivo, que pode chegar lá a uma resolução Full HD a 120 Hz ou 4K a 30 Hz. E o adaptador ativo, que pode chegar até uma banda ali de 48 gigabits por segundo, igual o HDMI 2.1 que a gente viu no começo do vídeo. Só que geralmente ele não vem descrito ali como adaptador passivo, adaptador ativo. Você vai precisar olhar na especificação do cabo ou do adaptador e ver qual que é a taxa de atualização máxima e a resolução máxima que ele suporta. Então, por exemplo, esse adaptador aqui, ó, DisplayPort para HDMI, esse mais baratinho aqui de R$30, se a gente olhar aqui na especificação, ele está falando, ó, versão compatível 1.4. Aqui é a versão do HDMI. Então aqui, HDMI 1.4, dá para passar lá Full HD a 120, 144 Hz ali, ou 4K a 30 Hz. Já esse outro adaptador aqui, ó, de DisplayPort para HDMI, já é bem mais caro, R$127. Só que a gente pode ver aqui que, ó, a resolução máxima dele é 8K 30 Hz, 4K 120 Hz. E se a gente descer aqui na especificação, ó, ele tá falando do protocolo do DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1. Então não está descrito aqui, mas esse adaptador baratinho é o adaptador passivo, que tem uma resolução e uma taxa de atualização menor. E esse é o adaptador ativo, mais caro ali, só que ele aguenta uma resolução e uma taxa de atualização bem maior. Então beleza, a gente já desmistificou o que é um cabo HDMI 2.1 e a gente já falou de todas as combinações possíveis ali usando um conector HDMI. HDMI com DisplayPort, com VGA e com DVI. E aí, Todd, acabou? Não, eu falei que a gente ia falar tudo sobre cabo HDMI, então vai ser tudo. Vamos falar de splitter, switch e KVM. Split em inglês significa dividir, né? E é isso que um adaptador desse daqui faz. Você conecta nessa ponta aqui, né, o seu notebook, a sua placa de vídeo, o seu console, qualquer coisa. E aqui nessa ponta você conecta duas telas. Ah, Todd, então se eu tenho um notebook e dois monitores, eu consigo usar os dois monitores? Não. O split do HDMI, ele duplica a imagem nas duas telas. Então não dá para você usar duas áreas de trabalho ali, uma em cada monitor. O que você consegue ligar, por exemplo, o cabo do notebook no monitor e o cabo desse monitor em um segundo monitor, fazer o que se chama de daisy chain, é coisa do cabo DisplayPort. Só o DisplayPort consegue fazer isso se o monitor tiver suporte. HDMI não tem como. Isso daqui é para cenário do tipo... Tem a sala de aula, o professor está com o monitor dele aqui e está espelhando a mesma imagem no projetor. Ou um estabelecimento comercial ali, um barzinho, uma loja de roupa, tem várias telas ali montadas. E você quer conectar lá a saída do computador ou de qualquer aparelho ali para vários monitores e repetir a imagem em vários monitores. Só que esse modelo aqui ele não é o ideal, tá? Esse daqui ele perde o sinal muito fácil. O ideal é você usar esses modelos aqui que tem uma fonte de alimentação externa. Então, por exemplo, esse daqui é um splitter HDMI, né? Ele suporta 4K e ele divide o sinal em duas saídas. Esse outro modelo aqui ele é um splitter Full HD, só que esse modelo aqui ele já tem 4 saídas, né? Ele tem uma entrada ali embaixo e 4 saídas ali em cima. Ah, Todd, mas no meu caso eu tenho 2 computadores e uma tela só e eu quero alternar entre esses computadores ali. Aí nesse caso você não precisa de um splitter, você precisa de um switch. Igual esse daqui da Ugreen. Ele tem um botão aqui no meio, quando você aperta ele alterna entre as saídas. Aqui está escrito que ele é bidirecional. Então significa o quê? Que você pode conectar 2 computadores, né? Sei lá, um PC e um notebook em um monitor só e ficar alternando entre eles. Ou você pode conectar um computador em 2 telas e ficar alternando. Ou usa uma tela ou usa outra. É meio difícil imaginar um cenário desse, mas dá para fazer isso. Ah, Todd, eu tenho um PC e um notebook e eu quero alternar o uso dos dois deles usando o mesmo monitor. Só que eu também quero conectar meu teclado e mouse ali para apertar um botão e trocar tudo de uma vez. Então o que você precisa é um KVM. KVM significa Keyboard, Vídeo e Mouse, né? Então teclado, vídeo e mouse. Ele já é autoexplicativo, né? Quando você aperta o botão ele troca tudo, né? O teclado, o mouse e o monitor de um computador para outro. Eu tô falando computador, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um PlayStation, pode ser um DVD, pode ser qualquer coisa. Beleza, agora é pra você que falou lá no começo do vídeo que precisava de um cabo HDMI de 15 metros, 20 metros ou mais. O cabo HDMI tradicional de cobre, ele não é bacana para distâncias muito longas. Nesse vídeo aqui do Linus Tech Tips, ele testou um monte de cabo de várias fabricantes ali
E quase 50% dos cabos que tinham mais de 3 metros de comprimento falharam nos testes. Se realmente você precisar levar o sinal HDMI lá para uma distância maior, você pode usar um adaptador desse daqui, que você conecta ali o cabo HDMI em uma ponta, coloca um cabo de rede tradicional desse, o Cat5, o Cat6, e lá na outra ponta você conecta lá o outro dispositivo HDMI. Eu confesso que eu não testei esse aparelho aqui, mas ele está falando aqui na descrição que ele alcança até 120 metros. Uma segunda opção é um cabo HDMI de fibra ótica. Ao longo do cabo ali, em vez de ser cobre, é fibra ótica. E nos conectores ali ele já tem um conversor ali de sinal. Todd, com relação à latência. Usar um adaptador passivo não influencia na latência. Agora usar um adaptador ativo, principalmente igual esse daqui de fibra ótica, que converte um sinal elétrico ali em um sinal ótico, pode sim aumentar a latência. Então, de novo, se a sua preocupação principal é desempenho, você quer lá os 4K 120 Hz ou Full HD a 240 Hz, procura um cabo HDMI que está escrito Ultra High Speed, confere se ele suporta lá 48 gigabits por segundo, confere se ele é feito 100% de cobre, quanto mais grossos os filamentos melhor, procura um cabo ali de 1,8 ou até no máximo 3 metros, e esquece adaptador, switch, KVM, esquece tudo isso. Agora, se você não está tão preocupado ali com o desempenho, você quer a versatilidade, aí tem esse monte de adaptador aí que eu mostrei pra vocês. Meu, e se vocês assistiram até aqui, vocês já são ninja no assunto de cabo HDMI. E me conta aí, vocês querem que eu faça um vídeo parecido ali sobre DisplayPort? Se curtiu o vídeo, não esquece de apoiar o canal, deixa seu like aí, se inscreve no canal para mais Tech Todd, porque aqui todo episódio tem a missão de transformar curiosos em entusiastas.